Galera, o Botafogo empatou com o Cuiabá em casa no Newton Santos. Com isso, o Palmeiras volta a sonhar novamente com o título do Brasileiro, né? O Palmeiras tinha ficado a 6 pontos, o Botafogo tinha ampliado, né, a vantagem para 6 pontos, mas com o empate de ontem e a vitória do Verdão contra o Grêmio, o Palmeiras está a 4 pontos do líder Botafogo, vai ter o confronto direto ainda. Vamos acompanhar aqui o que a mídia tá falando aí dessa briga pelo título. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa aquele like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. E aí, brincadeira, hein, ô Botafogo? Vocês vão pipocar de novo, igual vocês pipocaram ano passado? Empatar em casa com o Cuiabá, tendo um jogo ainda com o Palmeiras, que é confronto direto, e aí se perder fica um ponto na frente só. Pô, vocês vão bagaçar de novo? Vocês vão dar o título pro Palmeiras de novo? Que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Parabéns ao Palmeiras, que ganhou do Grêmio, teve 30 chances para fazer o gol. Aí o Dudu é craque ou não é? Seus cambada de Zé Ruela. O Dudu é muito craque. E vocês, botafoguenses, vão pipocar pro Palmeiras? Vai deixar passar esse título? Vai perder o título da Libertadores também? Vocês estão de brincadeira, Botafogo? E no Campeonato Brasileiro, hein? O Botafogo empatou em casa com o Cuiabá 0-0. Que resultado ruim, gente. Aliás, ruim pro Botafogo, óbvio. Mas a torcida do Palmeiras está celebrando, porque a diferença que era de 6 pontos com esse empate e a vitória do Palmeiras ontem à noite, essa diferença cai para 4 pontos. Cai para 4 pontos. Queria falar sobre isso, pessoal, mas olha, não se esqueçam, se inscrevam aqui na Placar TV. É muito importante pra gente. Se inscrevam, dê um like e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente solta um novo vídeo. Gente, é o seguinte, quase 42 mil pessoas no Newton Santos. Choveu muito no Rio de Janeiro, muito. Mas isso não atrapalhou em nada. O gramado não foi prejudicado, gramado artificial, por isso mesmo não foi prejudicado, e não houve problema nenhum de toque de bola, bola parando em poça d'água, nada disso. O Botafogo não conseguiu furar a retranca montada pelo Cuiabá. E, quer dizer, a bola não entrou. O Botafogo criou N oportunidades. Eu tô com os números do jogo aqui. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo chutou 28 bolas contra o gol do Cuiabá. 10 delas foram dentro da área, ou seja, o Botafogo criou, encontrou os espaços. Ok, o goleiro Walter fez 5 defesas em 28 chutes, mas teve bola raspando a trave, teve jogador do Cuiabá salvando bola em cima da linha. Foi um amasso, gente, um amasso. 74% de posse de bola do Botafogo. 74% contra 26% da equipe cuiabana. E para vocês terem uma ideia da supremacia, do poder de jogo do Botafogo, foram 648 passes trocados. Olha, 648 contra 239 do Cuiabá. Ou seja, o time mato-grossense entrou em campo apenas para se defender. E ele que tinha que ganhar esse jogo ainda para tentar respirar um pouquinho mais para não ser rebaixado. Mas se contentou com o empate. Pouco contra-atacou. O goleiro John mal pegou na bola, especialmente no segundo tempo. Foi um jogo de um time só, do Botafogo. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Ataque do Botafogo contra a defesa do Cuiabá. O técnico Arthur Jorge colocou em campo o que tinha de melhor. Saiu jogando lá o João, Vitinho, Bastos, o Barbosa e o Alex Telles, Gregory e o Marlon Freitas, Luiz Henrique, que partida linda que fez o Luiz Henrique, gente. Mais uma vez, que jogador extraordinário. Eu não sei, eu já falei que o Gerson e ele são os 2 melhores jogadores do campeonato, mas eu acho que ele é melhor que o Gerson nesse momento. E deveria ser titular da seleção brasileira no lugar do Savinho. Tá jogando muita bola o Luiz Henrique. Então, repetindo, na frente é Luiz Henrique, Jefferson, o Savarino e o Thiago Almada, e lá na frente o Igor Jesus, que não vive uma boa fase, ou seja, ele não está jogando mal tecnicamente falando, ele precisa fazer gol. Nessa hora o centroavante tem que botar a bola para dentro do gol. Tem que empurrar a bola para dentro do gol. Num jogo difícil, intrincado como esse, que, pô, você cria N oportunidades, tem 74% de posse de bola, 28 chutes a gol, porra, o centro vai ter que fazer um gol, velho. Tanto pensando nisso, que no segundo tempo, o Arthur Jorge colocou em campo o Tiquinho. Colocou tardiamente, é verdade, aos 38 do segundo tempo. Mas colocou o Tiquinho para jogar junto ali com o Igor Jesus dentro da área do Botafogo, porque era um amasso. Colocou o Eduardo também, tirou o Vitinho, lateral direito. O Tiquinho entrou no lugar do Savarino. E o Eduardo entrou no lugar do Vitinho, do lateral direito. Não precisava mais colar
o Eduardo. E colocou também o Júnior Santos no lugar do Thiago Almada. Aos 18 minutos do segundo tempo. Aos 18 minutos do segundo tempo. Enfim, repito, foi um massacre. Foi um massacre. O resultado é preocupante, gente. O resultado é preocupante. Eu estava dando uma olhada aqui nos próximos jogos. São 5 jogos para cada equipe até o final do campeonato. Olha o Botafogo. Vai pegar o Atlético Mineiro fora. Tá? Vitória em casa. Não conseguiu ganhar do Cuiabá. Você fica preocupado. Palmeiras fora, que é o jogo-chave. Internacional em Porto Alegre. E o São Paulo em casa. Encerrando o campeonato. Ou seja, dos próximos 5 jogos, o Botafogo faz 2 em casa e 3 fora. O Palmeiras, que é quem está brigando com ele, vai jogar na próxima rodada com o Bahia fora, Atlético Goianiense fora, já rebaixado, recebe o Botafogo, que é o tal do jogo-chave, sai para jogar contra o Cruzeiro e finaliza o campeonato contra o Fluminense no Allianz Parque em São Paulo. Ou seja, de 5 jogos, ele também vai fazer 2 em casa e 3 fora. O campeonato está mais aberto do que nunca, hein? Uma vitória hoje, mesmo com o Palmeiras vencendo na rodada de ontem, deixaria o Botafogo mais sossegado ainda. Porque o Botafogo pularia para 70 pontos contra 64 do Palmeiras. Agora fica 68 a 64. Mais do que nunca esse campeonato está em aberto. E muito emocionante. Ainda está nas mãos do Botafogo. Mas é preciso não tropeçar do jeito que vem tropeçando. Vai ter. Bom, e você também que é do Rio de Janeiro, conhece muito bem o Carioca. E também deve, de vez em quando, imaginar como funciona a cabeça do botafoguense. Meu irmão botafoguense. Seu irmão botafoguense. Era inimaginável algo parecido com o que aconteceu no ano passado com o Botafogo. Título praticamente nas mãos, escapar a ponto do time não pegar uma vaga direta na Copa Libertadores. Este ano, terminar sem troféus, ou sem nenhum troféu, talvez fosse equivalente ao pior, né? É que eu acho que no ano passado você tinha uma vantagem ainda maior para administrar, né? Mas tem uma expectativa maior agora. Tem Libertadores na parada Sim, também. tem uma expectativa maior. Mas eu acho que esse clube ainda levanta a taça esse ano. Eu acho que o empate com o Cuiabá vai... Não imagino internamente o trabalho que o time está fazendo com o Arthur Jorge. Acho que isso não passou para o time. Eu não acredito numa pane nessa reta final da temporada. Obviamente, você poderia ter ainda 6 pontos. Mas você ainda tem 4 pontos de vantagem na liderança. Vamos comparar a reta final de cada um dos dois times aí postulantes ao título, que tem mais chance de ser campeão, Botafogo e Palmeiras, logicamente. Vamos mostrar a caminhada de cada um até dezembro, sendo que o Botafogo, no meio dessa história toda, tem só uma final de Copa Libertadores para disputar. Pode colocar na tela aí os próximos jogos de cada um. É legal que estão ali lado a lado. O Botafogo faz uma prévia da final da Libertadores, na volta da data FIFA, contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Depois enfrenta o Vitória em casa, recebe o Vitória. Aí tem que fazer 3 pontos, como tinha que fazer hoje, né? Aí o confronto direto no Allianz Parque, 4 dias antes da decisão da Copa Libertadores. E depois da final da Libertadores, um jogo bem difícil, o Internacional fora de casa. Vai ter que recuperar os pontos contra o Galo. Aí não são todos os jogos até o final do campeonato, porque ainda tem o São Paulo. Tá embaixo ali, né? Tá menorzinho. Casa, né? O apresentador meio cego. Na última rodada, recebe o São Paulo, confronto que aconteceu nas quartas de final da Copa Libertadores desse ano. O Palmeiras sai para enfrentar o Bahia, recebe o Atlético... Bom, fora também. Não é fora também, né? Fora contra o Atlético Goianiense, mas aí tanto faz, né? Acho que o Atlético Goianiense é obrigação vencer de qualquer maneira. Claro. O jogo contra o Botafogo, fora de casa, em Belo Horizonte, enfrenta o Cruzeiro e fecha o campeonato contra um carioca, contra o Fluminense, Allianz Parque. O Fluminense, a gente não sabe em que situação que estará. Comparando aí as duas caminhadas, qual que vocês consideram a mais difícil? Do Botafogo. Do Botafogo. Assim, destacadamente mais difícil? Eu acho que sim. Acho que o Palmeiras consegue ter essa vantagem, porque quem ele pega lá da parte de baixo da tabela já está condenado.
que é o Atlético Goianiense. Tem o Fluminense ainda numa situação. Mas o Botafogo, ele ainda tem o Vitória, que é um time difícil de enfrentar, é um time que também precisa de resultados. Esse confronto direto fora, e ainda é o jogo antes da final da Libertadores. O jogo antes da final da Libertadores, exatamente. Então, assim, eu acho que o Botafogo, ele ainda tem, pelo caminho, adversários um pouco mais complicado de você olhar e falar assim, bom, aqui, pelo menos, acho que dá pra gente garantir essa vitória, enfim. Bubu, dando uma viajada aqui, tá? Que o Palmeiras é muito forte na sua casa, costuma vencer os seus jogos em casa. Vai que confirme isso e derrote o Botafogo. A diferença cairia para 1 ponto. Aí você comparando o resto da tabela, o que você acha? Se acontecer esse cenário, para mim, o Palmeiras é campeão. Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras vencer o Botafogo no Allianz Parque, será campeão? A minha impressão é que sim. Você olha a tabela do Palmeiras... Olha o custo do empate hoje. O Palmeiras, para mim, ele tem condição de vencer todos os jogos dele. Sim. Todos os jogos restantes. O Botafogo, acho que não. Por exemplo, o Inter, eu acho que ele não vai vencer. O Palmeiras hoje não depende só de si. O Inter só é o jogo da ressaca, pro bem ou pro mal. Então, pode ser a ressaca da alegria ou da tristeza. O Palmeiras hoje não depende de si. Então ele tem que vencer todos os jogos e torcer para um outro tropeço do Botafogo, que eu imagino, pela lógica, o jogo contra o Inter fora é o mais difícil. É o que você pode falar assim, um empatezinho. E aí, imagina um empate contra o Inter, você tira 2 pontos do Botafogo, o Palmeiras ganha o confronto direto. Então, para mim, nesse campeonato, a gente vai ter sim uma final nos pontos corridos. O Botafogo, se ele conseguir segurar o Palmeiras, empatar em São Paulo, eu acho que ele vai ser campeão. Esse confronto, eu acho que tem um potencial enorme para definir o título. Eu acho interessante isso. Eu concordo que a tabela do Botafogo é mais difícil que a do Palmeiras. Mas né, tô falando por mim, eu seria incoerente se eu não achasse que o Botafogo pode vencer todos os jogos. A gente fala tanto aqui que o Botafogo tem o melhor time do continente, assim, eu acho que o Botafogo é capaz de chegar no Beira-Rio, mesmo com o Inter muito bem, e vencer o jogo. Galo fora é um jogo difícil. Jogo difícil. A tendência, o problema é que o jogo do Inter depois da final da Libertadores, né? Tem que ver também como é que vai ser essa final. É o primeiro jogo depois. Primeiro jogo depois, tem que ver como é que vai ser essa final. Mas eu ainda vejo o Botafogo muito forte na briga pelo título. Ele tem vantagem e eu acho que é um time capaz de vencer qualquer adversário. Eu acho que complicou legal pro Botafogo. Eu acho. Se o Palmeiras derrotar o Botafogo no Allianz Parque, o Palmeiras é favorito, mesmo ainda, se a diferença se mantiver em 4 pontos até esse jogo, o Palmeiras ainda estará 1 ponto atrás, vencendo nas últimas 2 rodadas. Acho que o Palmeiras tem... Um outro jogo difícil do Palmeiras seria o Cruzeiro fora. O Cruzeiro com o Diniz não venceu no Brasileiro. Sim. Tá muito focado na Sul-Americana e também vai passar pelo processo de festejar o título da Sul-Americana, a vaga na Libertadores, ou aquela depressão pós... perda de final. O problema é o momento desse jogo, né? Aumenta para mim a chance do Palmeiras vencer o Cruzeiro fora de casa, que seria o jogo mais complicado. O Bahia está com muita dificuldade, o Rogério Ceni muito pressionado, acabou de tomar um 3-0 em casa do São Paulo. Então, assim, o Palmeiras vencer o Bahia fora hoje, para mim, é até algo mais plausível. O Fluminense em casa, para mim, na última rodada, o Palmeiras deve levar vantagem. Se você pega a sequência de Botafogo e de Palmeiras até o confronto direto... E tem outra coisa. A expectativa de perder pontos do Botafogo ela é maior do que a do Palmeiras. O Botafogo perdeu a chance... O jogo com o São Paulo do Botafogo é em casa, né? Isso eu acho que o Botafogo deve vencer. Fora ali, mas só que acontece, pode ir para saldo de gols. Até a segunda-feira passada... Quando a gente teve o derby aqui, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras tinha uma vantagem de saldo que o Botafogo não ia tirar, aparentemente. O Botafogo ganhou de 3-0 do Vasco, ganhou um clássico 3-0, o Palmeiras perdeu de 2-0. Eles passaram a ter um empate no saldo de gols. Um jogo como hoje, por exemplo, era um jogo em tese até o Botafogo tentar fazer saldo. Né? Ele não fez saldo e nem venceu. E aí o melhor ataque é o do Palmeiras. Então, se vai para o saldo hoje, como o Palmeiras está atrás, se o Palmeiras vence, se eles eventualmente empatarem em pontos, deve ter uma igualdade também no número de vitórias, e aí vai para o saldo de gols. A tendência é que o Palmeiras faça... Que jogo é mais difícil hoje? Pensando no contexto do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro na Arena MRV ou o Bahia na Fonte Nova? Galo na Arena MRV. E tem mais difícil? Mais difícil. Tem um tempero extra. Esse jogo... Ele vem depois da data FIFA, né? Ele vem depois, isso. Botafogo tem Luiz Henrique e Igor Jesus convocados para a seleção brasileira. Vai perder 2 jogadores importantes agora numa reta final, né, de Campeonato Brasileiro, por conta desse calendário louco que a gente tanto debateu aqui durante essa semana. É possível, tem que ver o que o Botafogo vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que o Textor vai
tentar entregar a melhor logística possível para ter esses 2 jogadores. Mas, assim, de fato, hoje é um jogo que pode fazer muita diferença na reta final, né? O jogo de hoje, o jogo contra o Criciúma, eram jogos que o Botafogo praticamente tem encaminhado o título brasileiro. São 4 pontos que você deixou pelo caminho, contra adversários frágeis. Quer dizer, então, existe uma tendência dessa diferença de 4 pontos até o jogo da 36ª rodada diminuir. Eu acho que sim. Sim, claramente. Eu tô com o Donan. E aí o Palmeiras ultrapassar o Botafogo no Allianz Parque. Olha o prejuízo desse resultado de hoje. Eu tô com o Donan. Acho que o Botafogo ele, ainda tem o melhor futebol, tem condições de ganhar todos os jogos, mas se torna ali um debate de que pode acontecer de perder pontos. E a gente falou mais do aspecto físico, né? Pô, o Botafogo vai chegar mais desgastado, vai ter que colocar seus titulares em mais jogos e tal. Talvez o aspecto mental seja ainda mais danoso, ainda pior. Porque não vai dar, o Botafogo não vai conseguir se concentrar na Copa Libertadores, na final da Libertadores. Se quiser os 2 títulos. Não, ele tem que ir tudo para cima do Palmeiras. São 6 jogos. Vai priorizar. Apenas. São 6 jogos após a data FIFA. Descansa agora o que tem que descansar, recupera o que tem que recuperar o Botafogo. E aí todos os jogos, final de Libertadores, são 6 finais de Libertadores. Basicamente é isso. E o jogo contra o Palmeiras, embora seja numa terça-feira, faz um cenário aí Europa. Se tivesse o Real Madrid, um clássico para decidir o Campeonato Espanhol na terça e a final da Champions no sábado, o Real Madrid colocaria um time reserva? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então agora, todo mundo que foi, agora faltam 6 jogos. 6 jogos que são... ou te vão colocar no céu, na história de um clube glorioso, ou vão te afundar e te aproximar do fracasso que foi o ano passado. Então vai com tudo em todos esses jogos. Aí você não pode terminar sem nada, né? Depois de tudo que investiu para essa temporada, terminar sem nenhum título seria... É o contrário do que fez a temporada passada. Investiu mim, essa para ser esse campeão. empate hoje do Botafogo é imperdoável. Fora o esporte, rápido. O convite. Pessoal, é isso. O Palmeiras agora a 4 pontos do Botafogo, né? Ainda tem esse confronto direto entre as 2 equipes. E como o Sormani falou aí no vídeo, né? Muito bem, o Botafogo tem uma sequência de jogos aí. Tem o Internacional, que o Botafogo ainda joga contra o Internacional. Tem jogos difíceis, né, nessa sequência aí, nessas últimas 5 rodadas. Mas é claro, né? O Palmeiras precisa continuar fazendo a sua parte também. Não depende só de si. O Botafogo tem 4 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro. O Palmeiras não depende mais só de si. Mas é continuar assim, né? Fazendo a sua parte. Se o Botafogo voltar a tropeçar novamente, quem sabe ali quando chegar no confronto direto, o Palmeiras joga contra o Bahia, depois, se não me engano, joga contra o Atlético Goianiense, aí sim depois é esse confronto direto contra o Botafogo. Então o Palmeiras está muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quando perdeu para o Corinthians, o torcedor ficou desanimado, né? Muitos torcedores ali desanimados. Mas o futebol é isso mesmo, né? O torcedor voltou a acreditar novamente após esse tropeço do Botafogo, que para muitos aí tinha dado como certo uma vitória do Botafogo, mas o Cuiabá é um time que dá bastante trabalho para o Botafogo e ontem não foi diferente. O Botafogo até jogou bem, né? Criou muitas chances ali, mas não foi eficaz nas finalizações. Então esse foi um resultado que foi muito importante aí para o Palmeiras, que segue nessa briga pelo título. E essas últimas 5 rodadas aí vai ser bem interessante de acompanhar. Claro, né, o torcedor acreditando sim ainda nesse título no tri consecutivo do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Você, torcedor do Verdão, acredita no título do Palmeiras? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.